Olá, e eu novamente aqui com você. Eu sou Silvia Leão, consultora organizacional, coach e mentora de carreira. E o que me traz agora nesse treinamento é um dos processos mais interessantes de nós abordarmos dentro da empresa. Na realidade, ela serve para a vida estudantil, para a vida familiar, para clientes, para fornecedores, enfim, é para viver. E o tema de agora é comunicação, exatamente, mas não essa comunicação que nós vamos falar agora para ministrar um treinamento ou uma palestra, um workshop, é a comunicação do dia a dia, né? E eu falei, Silvia, mas por que você diz que tem problemas, que por mais que você leve isso para as empresas, nós continuamos com as mesmas dificuldades? Porque a comunicação nada mais é do que o poder de se comunicar com todos e ser entendível. E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso, como que funciona. Porque, por exemplo, eu estou me comunicando aqui com vocês nesse exato momento. Para mim, que domino o assunto, tá muito simples, eu entendo o que eu estou falando, por mais que eu gagueje, eu troque alguma palavra, ou eu falo termos mais técnicos, né? Ou eu fico conversando, falando 10 minutos aqui sem parar, mas para mim tá tudo ótimo, eu entendo do assunto, a mensagem para mim tá muito clara, mas será que para vocês está com essa mesma clareza? Então imagine, quando você está se comunicando, falando com alguém, escrevendo para alguém, pois vocês sabem que música também é um poder de comunicação, sem ter música, sem ter nenhum som, sinais também é um meio de comunicação. Nós temos vários meios de comunicação. O que a gente mais se depara dentro das organizações é a mensagem falada e a mensagem escrita, através de um chat, através de uma rede social, através mesmo de um e-mail, enfim, hoje em dia nós temos aí uma infinidade de apps para que a gente possa se comunicar, mas mesmo assim nós continuamos com um problema grave de comunicação. Por quê? Eu acabei de falar agora para vocês, a comunicação é muito fácil para quem fala a comunicação, para quem diz a comunicação, para quem reporta a comunicação. Para quando eu estou dizendo, está muito simples. Mas será que a pessoa que está ouvindo está entendendo nessa mesma simplicidade? E é isso que a gente deve ficar atento para que as nossas relações profissionais, familiares, as nossas relações estudantis, para a vida, se torne uma comunicação assertiva. Por quê? Porque se quando isso não acontece, a gente enfrenta conflitos. E para entender melhor como que funciona, eu vou falar um pouquinho de Jacobson. Jacobson, ele nasceu em 96, morreu em 82. Ele foi o precursor do diagrama, né? O diagrama da comunicação. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma infinidade desse diagrama, tá? Tem tudo quanto é forma. Depois, na realidade, ele foi refeito. E eu estou trazendo um aqui para vocês, um readaptado, tá? Jacobson, ele estudava as palavras. E qual que era o meio dessas palavras agir numa forma de comunicação e como essa comunicação interagia com as pessoas. Na realidade, Jacobson, ele criou uma série de situações para que a gente pudesse entender melhor como funciona a comunicação. E se vocês que estão aqui nesse treinamento entenderem isso, vocês vão estar com 50% aí andado para que tenha uma comunicação assertiva. Então nós temos aqui um diagrama readaptado, provavelmente na internet você não utilize, porque eu coloquei algumas coisas diferentes. Então, primeiro, comunicação. Quem que está comunicando? Em primeiro lugar, o emissor. No caso aqui, sou eu, estou me comunicando com vocês, estou emitindo a minha comunicação. Segundo, o que vem? A mensagem. Eu estou dizendo para vocês um assunto, um treinamento referente à comunicação. É a mensagem. Poderia ser qualquer outra coisa. E depois nós temos o receptor. Quem é o receptor? Você que está vendo esse treinamento nesse momento, você está captando a mensagem que eu, como emissora, estou enviando para vocês. Na sequência, nós temos o canal. O que é o canal?
Nesse momento eu estou online, né? Fiz aí um vídeo que vocês estão vendo no momento mais propício para vocês. Mas ele pode ser por escrito, através de uma rede social, ele pode ser através de telefone, ele pode ser através de uma apostila apenas. Eu mando apostila, tá ali o treinamento e vocês leem. Então, qual é o canal? Então existem várias formas de a gente passar uma comunicação. Ela pode ser também falada, ou de repente eu poderia estar aqui passando um vídeo para vocês que não há conversação, não há nem o fundo musical, mas a mensagem está sendo passada para vocês. Então qual é o meio? É o canal que nós estamos utilizando. Depois vem o contexto. Será que eu estou trazendo um contexto que leve para vocês a questão da comunicação? Quando eu estou conversando com alguém, eu estou trazendo um contexto para auxiliar, para que ela entenda o que eu estou falando? Geralmente em treinamentos a gente deixa a sala muito propícia ao assunto que nós vamos falar, né? Numa palestra também. Mas às vezes nós não temos como fazer isso no meio de trabalho, dentro da organização. Eu estou conversando com meu amigo, mas eu posso ilustrar, eu posso trazer aí exemplos, trazer datas, alguma coisa que já aconteceu no passado, para que a pessoa se lembre. Então existe a questão do contexto e dá para nós utilizarmos sim. E depois vem o código. Qual é o código? Eu posso estar falando em português, de repente eu posso estar falando aqui com vocês em inglês ou espanhol. De repente eu não falo, né? Eu sou portadora de necessidades especiais. O código seria o quê? A leitura em braille. Ou vocês estão perdidos, estão num naufrágio. E aí o naufrágio aconteceu, vocês acabaram indo para uma ilha e vocês precisam se comunicar com algum avião que passe. Qual que é o código? Nós podemos usar aí o código de sinais. Se vocês escreverem SOS na areia, para que algum avião, alguma coisa que esteja aéreo possa enxergar, todo mundo, no mundo todo, vai saber que aquilo é um pedido de socorro. E pode ser através também de sinais. Então esse seria o código. E depois nós temos aqui o ruído. O ruído é de barulho? Pode ser barulho também. Mas o ruído é quando você está falando e a pessoa começa a conversar juntamente com você. Ela tenta terminar o que você está falando. Será que você já fez isso com alguém? Nós temos que ficar muito atento, porque quando a gente começa a deduzir o que o outro está falando, nós paramos de ouvi-lo e nós começamos a prestar atenção naquilo que a gente quer falar. Então a comunicação não é apenas no momento que nós falamos, é no momento que a gente cala e genuinamente a gente escuta o outro. E é desse jeito que nós vamos tendo aí as melhores comunicações, né? Se eu passo um e-mail, né? Como que eu vou escrever esse e-mail? Eu tenho que ter um certo cuidado, sim, porque a linguagem escrita, ela é totalmente diferente da linguagem falada e pode ter outras interpretações não muito interessantes, mesmo no WhatsApp, né? Às vezes o pessoal lá escreve tudo com caixa alta ou coloca uma imagem que para nós aquilo é super normal, se tratava de uma coisa mais descontraída, mas a pessoa do outro lado recebeu aquilo. Aí a gente fala, nossa, mas será que aquela pessoa, por que ela ficou tão brava? Porque veja, novamente, a comunicação para quem está fazendo, que é o emissor, é muito simples, mas para quem está recebendo talvez não seja, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E depois, lógico, nós temos que fazer o quê? Pedir um feedback, Você me entendeu? Pergunte, você me entendeu? Dê o direito da pessoa, fala, eu não entendi o que você falou. Reescreva essa comunicação, fale de uma outra forma, dê a oportunidade do outro, porque sempre que nós falamos, a pessoa não entendeu o que eu falei, na realidade você que não conseguiu se comunicar com ela, não foi ela que não entendeu, foi você que não passou a mensagem a ponto de ela entender. E aqui nós vamos entrar aonde? Na comunicação não violenta. Já ouviu falar da CNV, que são necessidades, que são sentimentos, que é a comunicação não violenta? Se você nunca ouviu falar da comunicação não violenta, saiba que ela existe até dentro da nossa família. E isso é palco para N conflitos, N discussões, né?
A CNV, ela prega a cultura da paz e da não violência, né? Aí, ao longo das histórias, mulheres e organizações internacionais lutam constantemente, né, para ter aí uma construção de um planeta melhor para todos. Sabemos que os desafios são grandes. Dentre essas pessoas que fazem e fizeram isso, nós temos aí Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela Júnior e tantos outros. Afinal de contas, você sabia que a guerra, o palco de uma guerra, começa na questão da comunicação não violenta ou a falta dela? Pois é, a comunicação, ela traz conflito. A falta de uma comunicação assertiva vai trazer discórdia. A falta de comunicação pode haver uma guerra. E é isso que nós estamos tentando evitar quando a gente traz a questão da comunicação e da comunicação não violenta. Marshall Rosenberg, ele é o pai da comunicação não violenta. Foi ele que estudou. Ele faleceu em 2015, nasceu em 1934, americano PhD, estudou psicologia clínica. E ele fez essa abordagem da comunicação não violenta muito baseado nas coisas que ele vivenciou na parte da infância, na parte da sua adolescência, onde ele percebia que a comunicação era palco de conflitos, inclusive na religião que ele frequentava. Ele começou a entender que as pessoas criavam as situações por falta de uma comunicação assertiva e por falta de não utilizar a comunicação não violenta. Mas o que seria essa comunicação não violenta? Somente aquelas pessoas que utilizam palavras de baixo calão, pessoas que gritam, pessoas que jogam tudo no chão? Não. A comunicação violenta, ela começa numa situação bem simples, e é nessa simplicidade que nós vamos trazendo aí o caos, na realidade. A gente começa a provocar o caos. E para facilitar a compreensão, nós temos aí duas figurinhas, né? A girafa, né, que vem mostrando uma linguagem totalmente compassiva, conectada com o coração. Com o coração, linguagem do amor. E o chacal, né? É um comportamento julgador, agressivo, ele é crítico, vitimizado, ó vida, ó céus, entre outros comportamentos de manipulação. Então, o chacal, a gente tem um pouco de chacal aí. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo nessa. Todo mundo tem. E o que a gente precisa evitar, porque quando nós nos comunicamos de uma forma melhor e entendemos o outro, nós vivemos melhor, de uma forma muito mais interessante. E a comunicação e a escuta, a palavra comunicar, ela quer dizer o quê? Tornar comum a todos. Então, tudo aquilo que eu falo, todo mundo tem que entender. E quem que é responsável por isso? Eu, não sou eu que estou me comunicando? Então, a responsabilidade não é do outro que não me entende. Sou eu que não me faço entender. A minha linguagem tem que ser recebida por todas as pessoas de uma única forma, bem clara. E vamos falar da comunicação dentro do ambiente organizacional. Você sabe como começa a questão da falta da comunicação não violenta? Quem que já não ouviu essa frase ou disse: está difícil ou quer que eu desenhe? Poxa, Silvia, mas isso é uma coisa tão simples, é uma brincadeirinha que a gente faz aí com os colegas quando ele não está entendendo alguma coisa? Pois é, essa e tantas outras frases que nós dizemos, é uma brincadeirinha, uma coisa inocente, nós estamos querendo dizer outra coisa para essa pessoa e ela está entendendo. Na hora que eu falo que está difícil ou quer que eu desenhe, eu estou falando que a pessoa é o quê? Incapaz de entender o que eu falo. Incapaz. Então, na minha frase, eu estou jogando uma outra situação. Então, todas essas brincadeirinhas, essas coisinhas inocentes que nós achamos, elas não são a comunicação não violenta. Ela é a comunicação violenta. Porque isso vai criando conflitos, atritos, pessoas que gostavam das outras e começam a não gostar mais. E começa a desencadear uma série de comportamentos não interessantes para a vida e muito menos interessante dentro das empresas. Imagine você se comunicando de uma forma assertiva dentro do seu lar, não fazendo, sabe, aquelas coisas um pouco sarcásticas que muitas das vezes a gente fala. Pois é isso mesmo. E Marshall, ele nos ensina o quê? A sempre parafrasear. O que é isso?
Quando eu escuto alguma coisa de alguém, eu repito da forma que eu entendi para ela, até para ela saber se aquilo que eu estou falando foi aquilo que realmente eu entendi, a mensagem que ela queria. E quando a gente fala, né, da questão aí da girafinha, né, por que que o Marçal trouxe a questão da girafinha e eu vou trazer elas aqui para vocês? Porque a girafa, gente, ela é dos mamíferos que nós temos hoje em dia, a que tem o maior coração. E a linguagem, né, a comunicação não violenta, ela é baseada na linguagem do amor. Então, para bombear todo o sangue até a sua cabeça, naquele pescoço longo e naquele corpo grande que a girafa tem, precisa de um coração bem forte. Então, é o maior coração dos mamíferos que nós temos hoje em dia, é a girafa. E por que, né, a girafa está com o pescoço lá em cima? Para que ela ouça muito bem, para que ela escute muito bem. E detalhe, para que ela enxergue alto, para que ela não faça o que? Julgamentos. Sabe os julgamentos? Eu estou querendo julgar a pessoa por algo que eu nem sei. Pois é, primeiro eu preciso saber. Aliás, julgamento não é bom em nenhum lugar. E ela tem os cascos bem fortes, né? Para pisar firme, com uma estrutura bem firme, para ter ciência do que aquilo que ela está dizendo ou aquilo que ela está fazendo é a melhor comunicação que ela poderia ter. Pensando bem, né? Quando eu olho aqui, olho a girafa, pescoço comprido, eu poderia ser a girafinha do Marçal. E para que a gente possa concluir, num mundo em que você pode ser o que você quiser, que tal a gente ser gentil? Leve esse ensinamento para a vida, para a família, para o ambiente estudantil, familiar, na comunidade que você vive. Você vai ver que você vai viver muito melhor e muito mais em paz. Parabéns para você que chegou até aqui. Para maiores informações, aqui está o meu e-mail, silvia@slioncoach.com.br, meu site e o meu WhatsApp. E fique por aí que tem muito treinamento bom chegando. Até mais. Tchau, tchau.